Paz e graça. Hoje o nosso estudo está na carta de Tiago, hoje no capítulo 4. Tiago vem enriquecendo as nossas vidas e dando exemplos de como ser um cristão verdadeiramente parecido com Cristo. E hoje no capítulo 4, não será diferente, mais conselhos, exortações, para que nós possamos verdadeiramente ter uma vida abundante, moldada à forma de Jesus Cristo. Ele começa falando sobre um assunto que hoje é mais visto, presenciado do que nunca, por causa da facilidade com a internet, principalmente. Amizade com o mundo. Esse mundo, ele pode ser visto de três maneiras. O mundo como pessoas, quando Deus disse que amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito. O mundo como o planeta Terra, colocado algumas vezes como o mundo, e o mundo que é muito usado na Bíblia quando o Espírito Santo quer se referir ao governo. O que rege esse mundo? O que rege os padrões morais neste mundo? Então, ele quer dizer o que Deus tem a nos dizer sobre nos relacionar, sobre como nós devemos nos relacionar com o mundo. Então ele diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então ele começa fazendo perguntas. São muito boas essas cartas que nos trazem uma meditação, porque nos faz perguntas. Qual a pergunta para nós hoje? De onde vem tanta briga? De onde vem tanta dissensão, tanta discussão, tanta divisão? Aí ele faz a pergunta e ele mesmo já traz a resposta para nós. Por isso, ele querer falar que a Bíblia é muito difícil, é difícil a gente ler sem o Espírito Santo, é difícil a gente ler sem uma interpretação, sem fazer perguntas para a própria palavra de Deus. Aí ele fala assim, olha, ela vem, as brigas e as divisões, dissensões, dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Aí uma boa lembrança, né, passando ali por Gálatas capítulo 5, que fala entre uma luta constante até o fim dos nossos dias, entre o Espírito, que quer o que Deus deseja no coração para as nossas vidas, e a vontade da carne. Então há uma briga constante, né? O próprio Paulo disse: aquilo que não quero fazer, eu faço; aquilo que eu quero fazer, eu acabo por não fazê-lo. E essa briga assim constante dentro de nós. Então, de onde vem? Vem dos maus desejos. Vem assim, começa lá na minha mente, que ali ainda pode ser freado, né? Os desejos podem entrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelos próprios desejos mesmo, necessidades que às vezes acabam sendo exageradas e pecados. Ele entra e fica ali na nossa mente.
Eu ainda posso contê-los ali na nossa mente, na minha mente. Como o próprio Deus disse para Caim: olha, Caim, o pecado está à porta de você. Eu estou te vendo. Seu semblante mudou, mas ainda cabe a você dominar. Então, está os desejos ali no meu pensamento, eu posso repreender, eu posso mudar de caminho, eu posso mudar de canal, eu posso fazer muita coisa para que esse desejo não venha se tornar pecado e inimizade contra Deus. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, então estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Então, aqui ele está dizendo, olha, vocês querem muitas coisas. E a própria palavra diz que poucas coisas nos é necessária. Mas, principalmente hoje, num século assim tão consumista, que precisa mesmo haver freios. Já tem um carro bom, mas lançou outro. Já tem um celular que corresponde, que tá beleza, mas já quer outro. A intenção é mais o desejo de aparecer, de mostrar para as pessoas, do que outra coisa. Então, o Tiago está dizendo assim, vocês querem muita coisa. Para que isso tudo? A maturidade é muito bom em vários aspectos da nossa vida. E para ver realmente o que tem valor. Às vezes, desejamos uma casa enorme e depois ficamos murmurando para limpá-la. Às vezes, desejamos aquele carro. E quando adquire aquele carro, vai descobrir que os impostos e o seguro é caro demais e não dá para manter. E assim vai. Os desejos, o tanto que a gente quer. E ele fala, olha, o pior é que vocês querem tanto que estão dispostos até a matar para conseguir. Olha como é sério. Disposto a matar, disposto a subir em cima dos outros, disposto a ser completamente egoístas e não se importar com o que o outro quer, com o que o outro pensa. E ele continua. E quando pedem, ele fala primeiro, né? Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Quer dizer, peçam a Deus. Não fique desejando. No sentido de desejar tanto que quase passa, né? Ou passa a ser inveja. Às vezes nem quer mais um carro como aquele, quer aquele. Temos que vigiar a intenção do nosso coração, porque Deus sabe. E ele fala assim, olha, tem falta de alguma coisa? Peça a Deus. E ele fala, olha, não conseguem o que querem. Por quê? Porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Quer dizer, quando chego ao ponto de pedir a Deus, a intenção do coração não é legal, não é boa. E Deus sabe se aquilo vai fazer bem ou mal para os seus filhos. E às vezes demora tanto que aquele desejo já até mudou. Nem é aquilo mais que quer. Olha como são as coisas. E ele está falando, peça a Deus, né? Porque Deus tem para dar, Ele quer suprir, Ele é pastor, Ele supre as nossas necessidades. Mas ele fala, peçam pela motivação certa. Porque
porque tá querendo, porque tá precisando, não porque tá invejando, não porque às vezes não tá precisando, já não tem onde colocar mais as coisas, não tem como bancar as coisas que tá pedindo a Deus. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Aqui ele está querendo dizer, chamando essas pessoas que desejam sem limite e pedem para seu próprio interesse somente, sem medir consequências, chama eles de infiel e fala para eles que alguém que deseja sem freio e que os seus desejos são maus, são egoístas, eles estão amigos do mundo. Por quê? É isso que o mundo está oferecendo. Que as pessoas, elas sejam consumistas ao ponto de serem viciadas em comprar, ao ponto de serem viciadas em tantas outras coisas. Isso é um padrão do mundo, não é o padrão de Deus. Não é o que Deus tem e quer para nossas vidas, que nós venhamos a viver felizes, contentes com o que nós temos, com o que nós somos. Isso não significa que eu não queira conquistar. É saudável conquistar. Passo a passo, degrau a degrau, nós vamos conquistando. Sim, é saudável, mas não com os padrões errados, com a intenção errada do coração. E ele diz, né, que a bondade que Deus nos mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Se tivermos uma atitude humilde para desejar, para clamar a Deus, a humildade vai trazer a intenção certa para aquilo que eu estou aguardando, para aquilo que eu estou esperando de Deus. E Deus se agrada dessa atitude de humildade e jamais de orgulho. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Submissão a Deus e resistir ao diabo. Não podemos trocar de lugar aqui, porque não é a verdade. A submissão é a Deus, não é ao diabo, não é ao governo deste mundo. A minha submissão é a Deus. Qualquer um que me der uma sugestão de pecar contra Deus, de pecar contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos da palavra de Deus, contra a moral, a santidade de Deus, esse não serve para minha amizade. É amigo do mundo. Se é amigo do mundo, tem restrição comigo. Eu tenho obrigação de saber quem são os meus amigos. Colegas de bom dia, boa tarde, boa noite, todos são. E devemos ser gentis com as pessoas, cumprimentar, obedecer. Isso é outra coisa. A amizade com o mundo diz respeito também a eu ter relacionamento com pessoas que têm esse padrão de amizade com o mundo. E pode me levar a querer não ser submisso a Deus, a querer que eu não resista ao diabo. A ordem está certinha. Se eu for submisso a Deus, é fácil
eu resistir ao diabo. Não é o contrário. Primeiro eu resisto o diabo, depois eu sou submisso a Deus. Por quê? Porque junto com a submissão a Deus, vem muita coisa. Vem o temor do Senhor, vem a obediência na palavra, vem o ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Vem os mandamentos, o mandamento de amar o próximo como a mim mesmo, mas principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Vem o fruto do Espírito, os dons espirituais e ministeriais. Se eu sou submissa a Deus, eu amo a palavra. E tudo que a palavra diz é importante para mim. Não vou ter dificuldade para reconhecer as artimanhas de Satanás, né? E de resistir a Satanás. E ele fugirá de nós. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Chegue perto. Se aproxime. Dê ouvidos. Retenha o que é bom. Afaste-se dos padrões do mundo. Olha, a palavra de Deus não tem nada a ver com os padrões que hoje estão, assim, explícitos. A legalização das drogas, a legalização de aborto, o padrão de família, o mundo querendo educar os nossos filhos. Não tem nada a ver. Então, achegue-se a Deus. Chegue perto, conhecendo a Deus pela palavra, sendo cumpridor da palavra de Deus. E Ele se agradará de nós e chegará cada vez mais perto, ao ponto de sentir a sua presença, o seu calor, a sua direção, principalmente. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Aqui Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, chama os cristãos a se arrependerem. Mas é um arrependimento muito claro, com dor, com choro, com lágrimas, mudar a risada por prantos, por lágrimas. Mudem, humilhem-se. Quer dizer, o que nós começamos a falar neste capítulo? Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, o que Tiago está nos chamando a arrependimento? Todas as nossas práticas que têm a ver com amizade com o mundo e inimizade contra Deus. Então, ele chama de hipócrita na cara e nos chama ao arrependimento. Por que ele colocou tanta força nesse arrependimento? Porque tem que haver mudança de atitude. Eu preciso reconhecer o que o mundo oferece, sair dos padrões do mundo e me achegar a Deus e aos seus padrões. Amém? Muito a meditar nessa palavra sobre sermos inimigos de Deus. Agradar ao Deus Todo-Poderoso, ser amigo de Deus e cumpridor da sua palavra.